Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Escola Bíblica. É a maneira interativa de você estudar junto com a gente a Palavra de Deus. E nós começamos mais uma vez ao vivo, nesse nosso quarto encontro, onde estudamos um tema muito especial acerca do Apocalipse. A gente começa estudando o livro do Apocalipse, falando sobre a revelação de Cristo para mim e para você também. Eu comecei o programa aqui já imaginando, antes de começar, quantas pessoas estão do outro lado aí? Quem é você? Aonde você está? Qual é a sua religiosidade? Quais são os dramas que você tem vivido? E quando a gente fala em esperança, a gente fala em profecia, muitas pessoas têm um receio no coração de acontecimentos, de situações, de presenças aparentemente macabras na Bíblia, né, no livro do Apocalipse, mas não se esqueça que o livro do Apocalipse fala de esperança, de paz, de conforto, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Começando aqui com a gente o programa Escola Bíblica na Novo Tempo. Daqui 30 segundos a gente volta e eu já estarei com você. Que bom receber você mais uma vez aqui. Eu quero começar agradecendo a sua audiência, a sua participação. Estamos começando, hein? É uma nova etapa aqui do Escola Bíblica e o desafio que nós temos é exatamente começarmos com esse estudo tão profundo que é o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer você que está em casa, quero agradecer também. É bom a gente ter esse momento mais próximo, né? Agradecer de uma maneira muito especial a equipe de produção aqui também do Escola Bíblica, a diretora Mari, também a Joyce, a Luma, a Maiara, que tem ajudado a gente com conteúdo, o pessoal do estúdio aqui, do Twitter, tanta gente envolvida com esse programa. E antes da gente começar a estudar aqui, eu quero passar muitas informações para você de como você se envolver, participar também, você que está em casa. Vai ter uma grande etapa pela frente. Nós vamos estudar muitos temas ainda no livro do Apocalipse. E todos eles são baseados nesse guia de estudo, tá? A Novo Tempo tem oferecido em vários programas e eu quero intensificar aqui a possibilidade de você receber na sua casa gratuitamente. Nós escolhemos nessa temporada estudar o livro do Apocalipse, começar o Escola Bíblica nessa nova temporada com esse livro tão desafiador. Mas a gente pode estudar junto. Deus com certeza vai abrir o nosso coração, a nossa mente para tudo isso também. E olha, a maneira de você entrar em contato com a gente e receber gratuitamente é através do nosso telefone, tá? 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas eu sei que você de repente está assistindo ao vivo aí e você pode ligar em horário comercial ou se você estiver assistindo a reprise também pode entrar em contato com a gente. Mas existe uma maneira mais simples e mais rápida de você fazer o pedido agora, tá? É através do WhatsApp, tá bom? Manda um WhatsApp para a gente, anota o número do telefone aí, 12 98100 1615. Então anota aí, pega o seu celular, acredito que a maioria das pessoas que está com o celular do lado aí, você faz o quê? Registra esse número assim, Escola Bíblica Novo Tempo, e manda uma mensagem para a gente no WhatsApp dizendo assim, quero receber o estudo. E a gente automaticamente vai encaminhar para você um formulário automático, é só você preencher, enviar e no máximo em 3 dias vai estar saindo daqui esse material para sua casa, gratuitamente, tá bom? Então envia para a gente, é a maneira fácil de você receber. Ou também através do site biblia.com.br. Através desse site você pode baixar agora no seu celular ou no seu computador também e a gente pode estudar junto aqui, tá bom? Eu estou muito agradecido porque tem pessoas que estão participando, fazendo suas perguntas. Hoje nós já temos algumas perguntas de pessoas que estão acompanhando o tema e a gente tem sempre procurado fazer o quê? Responder perguntas que tenham uma relação com o tema, tá? Pode ser que você, de repente, já está pensando em um outro tema, em algum assunto mesmo do Apocalipse que vai ser abordado mais à frente, mas a gente vai se deter ao tema aqui e tem algumas pessoas que estão pesquisando, se envolvendo. Antes da gente orar e, com certeza, nós abrirmos a Palavra de Deus, eu quero lembrar que você pode acompanhar a gente nas redes sociais, tá bom? Olha só, a partir de amanhã,
sexta-feira, se você já estiver assistindo a reprise na sexta-feira, a partir de hoje, você pode ter os nossos 4 estudos já do YouTube, tá? Então você vai poder acompanhar, rever, passar para os amigos. É Escola Bíblica NT, o nosso YouTube, tá bom? Ou você pode seguir o nosso Facebook, facebook.com/Escola Bíblica NT. Ou também o Instagram. Daqui a pouquinho eu vou mandar um abraço pro pessoal do Instagram, do Facebook aqui também, tá? O nosso Instagram é Escola Bíblica NT também, tá bom? São as maneiras de você participar e fazer a sua pergunta no programa de hoje. Nós vamos começar então com uma oração e na sequência a gente reflete sobre o tema de hoje que fala sobre esperança. É a quarta abordagem do primeiro capítulo do livro Apocalipse, Revelações de Esperança. Vamos orar. Bondoso Deus, que alegria podermos estar aqui na sua presença. É muito bom receber esses amigos e sabemos que é um desafio, mas que bom que o Senhor clareia a nossa mente, o Senhor abre o nosso coração e nos ajude a entendermos, aceitarmos e praticarmos a mensagem de hoje. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Existe um poeta, escritor, dramaturgo chamado Ariano Suassuna. De repente você já ouviu falar. Eu quero começar mostrando uma imagem na tela que representa uma ilustração que certa vez ele escreveu que começa trazendo uma lição para mim e para você. Hoje nós vamos falar de esperança. Hoje nós vamos falar que além dos símbolos bíblicos, do grande conflito que nós estamos vivendo interiormente e exteriormente, existe esperança. E esse escritor, ele conta a história acerca de um barco no mar. Aqui você vê uma cena de um barco tranquilamente, mas ele diz assim, existem 3 homens dentro de um barco, conduzindo o barco. Um deles é otimista, um deles é pessimista e o outro é realista. E ele diz assim, o otimista é aquele que vê o mar revolto, quase destruindo o barco e diz assim, ó, tudo vai dar certo. Ele está fugindo da realidade. O pessimista é aquele que olha para o mar e fala assim, não, já acabou, já morremos, não tem mais jeito. O realista positivo é aquele que diz assim, não é fácil, está difícil, mas é possível, eu vou tentar. Essa ilustração introduz para nós o tema de hoje. Nós estamos vivendo um conflito muito grande no mundo, baseado no início de tudo que aconteceu lá no céu. A gente vai estudar um pouquinho isso semana que vem, abordar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que, diante desse conflito, é difícil? É muito difícil. Você sabe que é difícil. Você tem vivido dramas, lutas, desafios, mas uma coisa nós temos certeza, é possível nós vencermos. É possível vencermos porque Deus traz esperança para nós. E no livro de Apocalipse hoje a gente começa falando um pouquinho mais, além de puramente a teologia apocalíptica, a gente vai refletir um pouco sobre a nossa vida também. E eu quero começar já com uma pergunta, a primeira pergunta de hoje que está aqui no guia de estudos, tá? A pergunta é essa, qual a síntese do Apocalipse? Qual o resumo do livro do Apocalipse? Como nós poderemos entender esse livro? Como nós podemos compreender? E a própria palavra de Deus responde essa pergunta. E Apocalipse capítulo 12, versos 10 e verso 11, diz assim, e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. E eu quero começar aqui então, dizendo o seguinte, que a esperança que é apresentada para nós é que o acusador, ele vai ser derrotado. O livro de Apocalipse começa dizendo isso. Se a gente vai no livro de Jó, ele é conhecido como o grande acusador. Satanás é conhecido como o grande acusador. Você se lembra que quando existe um encontro entre Satanás e Deus no céu, a Bíblia aborda isso no livro de Jó, e de repente Deus fala assim, olha, você viu meu servo Jó, como ele é fiel a mim? E de repente, então, Lúcifer, Satanás diz assim, mas também, ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem família, ele tem saúde. Ele é o acusador, e a Bíblia diz assim que o acusador vai ser destruído.
Se a gente entende e estuda um pouquinho mais a trajetória bíblica, a gente vê que os rabinos, na época de Cristo Jesus, eles retratavam Satanás como o grande acusador, aquele que aponta o dedo. E ele vai ser destruído. É isso que a Bíblia diz. É a resposta da número 11, da pergunta número 11. Mas o texto continua. O acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Nós somos acusados, homens de Deus são acusados de dia e de noite. Mas olha só o resultado final. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. E aqui eu queria que você pensasse comigo em algo. Como a gente pode vencer? Satanás já está destruído, ele vai ser destruído, mas ele já é derrotado. O fato é que nós só podemos vencer de uma maneira. O fato de você se dizer cristão, o fato de você se dizer católico, evangélico, religioso, espírita, não garante a salvação de ninguém. Esse texto diz o seguinte, que para nós vencermos com Jesus, vencermos o inimigo, nós temos que estar debaixo do sangue do Cordeiro e também ligados à palavra de Deus. Estar diante do sangue do Cordeiro é o quê? O que a gente pode entender como estar debaixo do sangue do Cordeiro? Estar debaixo do sangue do Cordeiro é nós nos entregarmos completamente a Deus. No Antigo Testamento, lembra que eu mencionei para você que o Apocalipse ele sempre nos reporta o Antigo Testamento? No Antigo Testamento aconteceram as 10 pragas do Egito, se lembra, né? A última praga era uma praga da destruição dos primogênitos, dos animais e dos filhos. E Deus dá uma ordem para o povo de Israel. Se você não quiser ter o seu filho destruído, pinte os umbrais das portas com o sangue do cordeirinho. Em resumo, eu diria o seguinte, o que garante a salvação não é o fato de você ser religioso, israelita, ou ter uma placa de igreja. O que garante a salvação, esse texto diz, é você estar debaixo do sangue de Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro. E é você também estar ligado à palavra de Deus. É isso que o texto diz, sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Por isso que nós estamos estudando. A salvação é para aqueles que estão com Cristo e estão estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero lançar para você agora uma pergunta que chegou para mim aqui. A produção pode me ajudar a jogar na tela. Alguém fez uma pergunta, porque ontem eu mencionei o seguinte, eu mencionei o símbolo, alguns símbolos, a gente estudou alguns símbolos, um deles é o dragão. E eu mencionei o seguinte, que o dragão não existe, né? Não existe o dragão de fato. Mas eu mencionei que a Bíblia fala sobre dinossauros. E alguém perguntou o seguinte, pastor, aonde na Bíblia que menciona sobre dinossauros, está escrito sobre dinossauros? Você está vendo a pergunta aí, a Eva Paulina entrou em contato com a gente. Pastor, onde está escrito sobre dinossauros, já que você mencionou? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, eu vou responder essa pergunta da Eva Paulino aí, e nós vamos continuar o estudo de hoje no livro do Apocalipse, para nós entendermos um pouco mais a esperança da salvação. Hoje é um tema mais reflexivo, mas é um tema muito importante para mim e para você também. A gente volta já. De volta no programa Escola Bíblica e você está acompanhando com a gente o guia de estudos Apocalipse e Revelações de Esperança. A gente está se baseando nele para estudar aqui nessa temporada de 2019, esse segundo semestre. E é muito especial ter você junto com a gente, tá? Nós estamos estudando o primeiro capítulo. A cada semana nós estudamos um capítulo. E nós estamos na quarta parte desse capítulo. Encerramos agora. Na próxima semana a gente começa o capítulo 2. E antes da gente responder mais uma pergunta do livro, eu abordei um tema ontem e entre alguns assuntos foi mencionada a questão dos dinossauros e alguém entrou em contato com a gente, fez a pergunta e eu lembro aí a pessoa que fez a pergunta, a Eva Paulino. A Eva falou o seguinte, pastor, já que você mencionou que existe dinossauro, não existe dragão, mas aonde na Bíblia tem dinossauro? Vou tentar ser bem rápido para a gente voltar diretamente para o tema aqui. Na verdade, a palavra dinossauro ela não existe na Bíblia, né? Ela surgiu no século XIX, um paleontologista, ele
desvendou, encontrou alguns dinossauros, alguns resquícios, restos mortais. Inclusive, eu tive a oportunidade de ver alguns deles em Buenos Aires, num local muito interessante lá também. E ele descreveu a palavra dinossauro como animal terrível. Então, na Bíblia não tem. Porém, nós encontramos, eu vou ler rapidamente aqui Jó, capítulo 40, verso 15, que diz o seguinte: contempla agora, e algumas versões dizem assim, o hipopótamo, outras dizem assim, o behemote, contempla o hipopótamo, behemote que eu criei, come da erva e do boi. E aqui a gente percebe que a Bíblia começa a falar sobre um personagem, um ser diferente, que come da erva e do boi, e a tradução mais usada se tornou hipopótamo, porque imagine só, o tradutor viu a palavra behemote e falou assim, mas o que é isso? Que animal que é esse? Como é que eu vou traduzir isso? Um animal que come, é um animal grande, eu vou colocar hipopótamo, mas não é a melhor tradução. E eu direi isso por quê? Porque no verso seguinte, no verso 17, ou melhor, diz assim, endurece a cauda como cedro, ou seja, é uma cauda comprida. Hipopótamo tem uma cauda curtinha. O animal behemote conhecido aqui, nós entendemos, inclusive Strong, que é um comentarista, ele é um grande entendedor das escrituras do grego, hebraico e aramaico, ele é batista, ele confirma dizendo que possivelmente esse animal fosse um dinossauro que não existe mais, que se alimentava com certeza de plantas. Nós entendemos assim, existem outros textos também, mas esse é um dos textos principais e vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Eva, voltando ao tema, eu quero ler com você então mais uma pergunta e antes eu quero refletir com você sobre a importância de nós entendermos que o grande conflito que nós estamos vivendo um dia vai acabar. A dor, a lágrima, o sofrimento, a morte. E nós vamos aqui com uma pergunta. Você viu um livro? Esse livro chama-se Viagem ao Sobrenatural. Vale a pena, eu ia comentar um pouco mais sobre ele, mas vale a pena você ler. Roger Morneau é o autor desse livro. Ele fala sobre o conflito que nós estamos vivendo dentro de casa, nos lares, o que levou a isso. E a pergunta de número 11 é a seguinte: por que destruição no Apocalipse é uma mensagem de esperança? Por que destruição é uma mensagem de esperança? Parece um contrassenso, né? Como é que a gente pode falar de destruição e ao mesmo tempo esperança? É possível a gente associar uma coisa a outra? A gente lê o texto de Apocalipse 20, verso 10, que responde essa pergunta. Como associar uma coisa a outra? E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Olha um texto polêmico, né? Aparentemente difícil. Mas olha só, a pergunta é essa: por que destruição no Apocalipse é mensagem de esperança? Por quê? Porque aquele que enganava foi lançado, foi destruído, Satanás vai ser destruído. Agora, atormentado para todo sempre, será que ele vai ficar queimando no inferno para sempre? É isso que a Bíblia está dizendo aqui? Na verdade, a gente tem que entender isso num contexto bem diferente. É uma expressão idiomática isso, não quer dizer que ele vai ficar queimando para sempre. Isso, na verdade, quer dizer que é uma completa destruição. Atormentado para sempre é que ele vai ser destruído para sempre. É uma expressão idiomática. Por exemplo, você se lembra de Sodoma e Gomorra? Cidades destruídas, a Bíblia diz assim que eles foram queimados com fogo eterno. Mas o fogo eterno já se apagou. As consequências foram eternas. É uma expressão idiomática de um consumo total. Lúcifer e seus anjos vão ser destruídos. A dor, a lágrima, o sofrimento vai ser destruída. É isso que o livro de Apocalipse diz, nessa introdução desse primeiro capítulo que nós estamos estudando. O juízo de Deus não é condenação, e nós vemos isso. Quando Deus destruiu o mundo através da arca, Ele não estava condenando, Ele estava salvando. Salvando de quem? De nós mesmos. Porque quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos tornamos pessoas distantes dos caminhos de Deus, nós nos autodestruímos e a gente percebe isso. Hoje mesmo eu fiz questão de postar numa rede social minha, que seria eu sem Jesus? Quem seria você sem Jesus? Nós seríamos, quem sabe, animais, ou como muitas pessoas têm feito aí,
sem a pessoa de Cristo Jesus. Nos autodestruímos sem Deus. A destruição final que Deus dará, o juízo final, será exatamente a possibilidade de tirar da terra tudo de mal. É um recomeço, será um novo tempo, que é a esperança que a gente fala aqui. Nós vamos à última pergunta do estudo de hoje. E a última pergunta é essa: qual a promessa do Apocalipse? E a gente volta a falar de esperança aqui. Qual é que é a promessa que a gente tem que ter no nosso coração? A resposta, Apocalipse 22, verso 7, diz assim: eis que presto venho, é uma expressão antiga, né, pouco usual, eis que eu venho cedo, eis que eu estou chegando. Bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as profecias desse livro. Olha só, o livro do Apocalipse fala assim: feliz é a pessoa que estuda o livro do Apocalipse. Por isso que a gente está estudando. Porque aquele que estuda esse livro, ele entende o que está acontecendo ao redor. Ele pode se tornar cada vez mais feliz. E o texto continua: então vi nos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Eu quero ser bem rápido nesse ponto, e é bem interessante. O mar já não existirá. Lembra que nos estudos anteriores eu mencionei que João estava na ilha de Patmos, tendo sonhos e visões, e o que ele escrevia normalmente eram cenas que ele via ao redor. E o que ele via ao redor de uma ilha? O que a pessoa vê ao redor de uma ilha? Mar. E esse mar, a compreensão que nós temos da Bíblia é que não quer dizer que lá no céu não vai ter um mar e praia mais. Isso é uma ilustração, uma expressão idiomática também, ele dizendo: no céu não haverá mais o quê? Separação. O mar separava João dos seus queridos. No céu não haverá mais separação. No céu não haverá mais mar. Olha que esperança para mim e para você. Mas existe uma esperança maior ainda, que é o texto que completa o estudo de hoje. E o texto é esse que você vê na tela. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu gosto muito da expressão de Paulo, quando Paulo diz assim, que o último inimigo a ser derrotado será a morte. A gente tem muitos inimigos. Nós temos um grande inimigo tentando nos destruir. Mas a morte um dia vai ser vencida também. Essa é a esperança que você e eu temos que ter. E o desafio que nós temos que ter no nosso coração é acreditar nisso. Se de repente você está vivenciando a morte, o sofrimento, o estudo de hoje demonstrou que o livro de Apocalipse fala sobre esperança. Ele revela a esperança para mim e para você. E eu quero deixar para você hoje esse desafio. Entender que um dia o sofrimento vai acabar. Esse é o desejo que eu tenho para você. Esse é o desafio que eu abro para você e coloco no seu coração. Entenda que a dor, que a lágrima, que a separação, que a morte, nada disso é para sempre. Deus tem um plano. E a partir da próxima semana nós vamos estudar racionalmente aquilo que Deus tem para nos revelar e para nos confirmar que Ele é um Deus que está no controle desse mundo e no controle da sua vida também. Nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, assim como você está, e vamos buscar a Deus. Obrigado, bom Deus, pelo estudo dessa semana, pelo estudo de hoje também. Obrigado por sabermos que nós estamos vivendo nesse mundo sendo realistas. Não é fácil, mas nós queremos ser realistas que enxerguem positivamente, acreditando que, embora não seja fácil, é plenamente possível vencer quando nós nos colocamos em Tuas mãos. E é isso que nós fazemos nesse momento. Nós colocamos a nossa vida, nós colocamos os nossos dias, os nossos sonhos, os nossos queridos, os nossos grandes desafios em Tuas mãos. Nos abençoe, abra o nosso coração para os próximos estudos e nos ajude a praticarmos aquilo que o Senhor espera de nós. É o que pedimos em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém.